Olá, boa noite. O programa Biografia de hoje vai entrevistar Isabel Leão. Ela é médica, ela também é advogada e faz um trabalho espetacular em seu Aras, um dos mais bonitos do Brasil, elogiado inclusive pela imprensa que faz cobertura em hipismo nacional. Isabel, boa noite, honrado em recebê-la aqui, muito obrigado pela sua presença, tudo bom? Tudo bem, Rochinho, boa noite, a honra é minha estar aqui com vocês. Vamos de muita coisa boa, talvez 27 minutos sejam poucos para nós. Imagina. Isabel, você é médica pediatra. Isso. Né? Você se formou em Ribeirão Preto? Não, eu me formei em Vassouras e vim fazer residência aqui em Ribeirão Preto, lá no Hospital Santa Lídia. Surgiu a paixão por ser médica? Desde criança eu sempre gostei de bichos, animais e principalmente da criança interligada à parte da biologia, tá? Então, sempre foi um sonho, era um sonho. No início eu até não entrei em medicina direta, eu fiz biomédicas antes aqui em Ribeirão Preto, na Mauá. Aí quando eu terminei, quando eu fazia biomédicas, eu fazia junto com o Dr. Azobel o estudo em fetos, tá? Então, aí foi cada vez morfologia, trabalhamos com ratos, com várias coisas. Eu falei, não, realmente o que eu gosto é medicina e é a pediatria, tá? Aí fui para Vassouras, prestei cursos, concurso lá, consegui eliminar algumas matérias e fiz toda a medicina. E sempre sabendo que eu ia fazer a pediatria. E quem incentivou você a ser médica? Você me dizia? Um tio meu. Tá, um tio meu, da Ponta Grossa, onde seus pais estão também, nós estávamos conversando, é Celino Corrêa Bueno Filho. Ele é irmão da minha mãe, ele é otorrinolaringologista, e quando eu estava na 7ª série, eu falei para ele, tio, eu vou fazer medicina um dia. Ele falou, não, antes disso você vai vir para cá. Vem para cá, termina a tua escola, e assim que você terminar, você vai ficar com as férias inteiras. Se você aguentar ficar essas férias aqui comigo, você faz a medicina. Eu fiz rapidamente, passei no 3º bimestre para poder dar tudo rapidinho. Fui lá para Ponta Grossa, eu levantava com ele às 5 horas da manhã, ia para o hospital, ele ficava operando a manhã inteira. Quando ele não tinha cirurgia, eu ficava com os outros médicos operando. Tá? E assim que terminava, ia com ele para o consultório. Fiquei os 3 meses. A hora que eu terminei, falei, e aí, tio, você vai ser médica. E que coincidência incrível, né? Você ter parte da família onde eu tenho parte da minha família. Ponta Grossa é uma cidade que fica na região sul do Paraná, quase 500 mil habitantes, com faculdades importantes. É a maior cidade da região sul do estado do Paraná, 80 quilômetros de Curitiba, com pista dupla. Assim, é uma cidade que as pessoas ainda não conhecem, não é tão divulgada, mas é uma bela cidade com uma estrutura interessante, né, Isabel? É um local muito bonito, vale a pena. Quem não conhece aquela região com aqueles pinheiros, Vila Velha, Carambeí, onde tem a Batava, é muito bonito, é um ambiente diferente lá. Eu brinco muito que eu passei a minha infância lá, porque os meus avós eram de lá e todas as minhas férias era lá que eu passava. Muito bom, tem pontos turísticos lindíssimos mesmo em Ponta Grossa. Bom, e aí você exerceu a função de médica por quanto tempo? Você clinicou em Ribeirão Preto? Como é que foi a tua vida como médica? Eu fiquei muito pouco tempo. Eu terminei a medicina, vim para Ribeirão e, concomitante, eu montei um convênio dentro da própria empresa, um convênio médico. Ali nós trabalhamos bastante, atendemos muitos funcionários, mas por problemas que todas as empresas passam, né, chegou uma hora que eu tive que fazer uma opção entre a medicina e a empresa, tá? Então, fiz minha residência, 3 anos de residência. Após terminar, estava com consultório, muito bem, só que daí eu tive que entrar na empresa. Quando eu entrei, eu passei o consultório para a noite, tá? E trabalhava, larguei a prefeitura, que eu era médica da prefeitura, larguei todos os outros plantões locais na época, tá? Olha. Aí passei o consultório para a noite, fiquei só com o consultório e a empresa. Só que o que aconteceu? Qual pediatra que tem consultório à noite? São poucos. Meu consultório lotava, graças a Deus. Só que eu tinha 2 filhos em casa. Eu estava atendendo os filhos de todos os amigos,
todos os meus pacientes, que eu tanto amava, só que eu estava deixando os meus filhos em casa sozinho. Porque eu chegava às vezes 1h30, 2 horas da manhã, se eu tinha criança internada, eu tinha que sair às 5 da manhã e praticamente não via meus filhos. Vinha, almoçava correndo, levava para a escola, então eu estava atendendo os filhos dos outros e deixando os meus sozinho. Foi aí que eu tive que fazer a opção e fiz a opção em ser mãe e empresária, né? Continuei trabalhando na empresa. Tá, por quanto tempo você trabalhou na sua empresa? Trabalho ainda, né? É. Na verdade, eu trabalho, no início trabalhava como executiva mesmo, tá? E a questão, após o falecimento do meu pai, em 2001, nós passamos a ir mais para a parte de conselho. Tá. Então, eu fui mais para conselho, fazendo acompanhamento de toda a empresa, né, como um todo, e daí que eu tive a oportunidade, com um tempo mais livre, né, entre aspas, que livre nunca tem, de poder montar o Aras. E isso correu há 2 anos atrás. Bom, seu pai era uma pessoa muito querida, né? Era uma pessoa assim que eu tive com seu pai algumas vezes até para entrevistá-lo em alguns eventos, inclusive. Ele é uma pessoa muito querida, seu Manuel, né? Uma pessoa fantástica, né? Ele tinha uma carinha muito boa, era impressionante isso. Eu sou suspeita, né? Mas realmente, meu pai é uma pessoa especial, não é? Eu agradeço assim de coração a Deus e a todo mundo por um dia eu poder ter sido filha dele, em poder ter tido ele como exemplo. Ele era uma pessoa muito humana, muito solidária. Solidária, sabe? Ele tinha uma humildade na pessoa dele, não você olhar para ele você sentia isso. Então a gente sempre fala que se a gente tinha um problema, alguma coisa, por maior que fosse, chegava até ele, o problema era nada, porque ele falava com a gente de uma maneira tão gostosa e tão suave que aquilo lá a gente, sabe, amenizava tudo. O problema saía dali já 50% resolvido. Como ele sempre falava, o problema pode ser muito grande, coloca a cabeça no travesseiro, a hora que você levantar no dia seguinte vai ser tão menor. E era assim, foi isso que ele ensinou pra gente. E a gente precisa ouvir tanto isso de vez em quando de um pai, de uma mãe, né? Nossa, era muito gostoso. Tá? Ele era uma pessoa especial. É, eu sei disso. Sabe? Né? A cidade de Ribeirão Preto perdeu um grande homem, um grande cidadão, um grande homem solidário. Ele tinha carinha muito boa, né? Era muito interessante isso. Eu tive várias oportunidades de estar com ele em eventos, era, né, junto com o amigo Chico Pinguera, que foi presidente da CI por tanto tempo. E agora tem a Leão, Obrigada, né? Não, ele é uma pessoa encantadora, porque ele era uma pessoa encantadora, era mesmo, né? Tranquilo, né? Era muito legal. Era muito gostoso conviver com ele, né? Independente de eu ser filha, era muito gostoso. E agora, os irmãos, eu queria que você contasse um pouco da família na empresa, né? Queria que você pudesse contar um pouco pra gente como é que ficaram os irmãos com a empresa, isso é muito legal pra gente poder saber. A meta do meu pai sempre foi construir algo, primeiramente para Ribeirão, que ele amava essa cidade aqui como tudo. Ele não era natural daqui, ele nasceu em Sorocaba, mas ele fala que ele era nascido em Sorocaba, porém a vida dele era Ribeirão. Só para você ter uma noção, Rochinha, como é engraçado, quando chovia em Ribeirão Preto, ele saía, tá? Eu lembro direitinho, nós éramos crianças, ele tinha um Fusquinha, tá? Ele colocava nós 3 no carro atrás e ele ia olhar em Ribeirão Preto os pontos de alagamento. Olha. Aonde que precisava fazer boca de lobo, aonde que precisava fazer. Então ele tinha Ribeirão Preto na palma da mão, tá? Tanto que ele tem um plano diretor que ele fez durante muito tempo, aonde que Ribeirão deveria crescer, onde que ia ter problema de trânsito, que até hoje é usado, sabia? Tá dentro da prefeitura. Tá? Após o falecimento dele, uma época até o Gasparini ligou para a gente, quando ele voltou a assumir a Prefeitura de Ribeirão, ele ligou para a gente pedindo esse plano diretor e a gente sabe que está lá na Prefeitura sendo usado, porque ele tinha uma noção muito grande da cidade, para onde que ela ia evoluir e aonde que ia ter problema nos trânsitos. Já tinha essa visão, né? Sim, ele já tinha projetos assim muito grandes para Ribeirão Preto. Tá? Ele vivia isso daqui como tudo. Tá? E nós 3 que nascemos aqui, só o Carlos Alberto, mais velho, que não nasceu em Ribeirão, nós também temos Ribeirão como nosso lar, né? E a gente sempre procurou trabalhar muito a empresa. Ele construiu uma empresa sozinho, ele e o seu Amadeu, logo lá no início, Amadeu Bragueto, né? Que era a antiga Bragueto e Leão.
Depois eles acabaram separando, ficou só Leão e Leão, que era ele e a minha mãe, tá? E conforme nós fomos nos formando, ele foi colocando cada um de nós dentro da empresa, tá? Tanto que eu larguei a medicina para vir para a empresa porque era o sonho dele. Sabia que eu fui fazer a prova depois que eu me formei, eu fui fazer a prova quando... Desculpa, pode voltar um pouquinho? Corta essa partezinha. Quando eu fui fazer vestibular, tá, eu estudei muito, eu era muito Caxias, tá? E meu sonho era sempre a medicina. Eu tive uma estafa no final do ano e eu não consegui passar no primeiro ano de vestibular. Aí, quando eu não entrei, meu pai virou para mim e falou assim, não, então você vai fazer direito. Falei, pai, mas eu não quero fazer direito. Não, eu acho que já que você não entrou, tal, é porque você tinha que fazer outro curso para poder entrar aqui dentro da empresa. Eu fui fazer daí o direito que ele queria, fui fazer o vestibular de direito, mas escondido eu fui fazer o vestibular de biomédicas. Tá? E quando eu entrei, é claro que ele virou para mim e falou assim, faz o que você quer. Tá? Entrei nas duas, mas faz o que você quer. Fiz biomédicas, terminei biomédicas, fiz medicina, voltei para Ribeirão, comecei a trabalhar dentro da empresa, tá? E lá dentro da empresa, ele, como médica, tá? Ele falou para mim, agora você vai fazer o que mais? Eu falei, não, vou continuar dando os plantões, vou fazer isso, tal, tal, e vou ser médica da prefeitura. Não, Sebastião, você não precisa disso, vem me ajudar aqui na empresa que precisa, tal, tal. Eu fui fazer um curso escondido dele, fui fazer a prova da prefeitura escondido, e ele é tão assim que ele sabia que eu tinha feito escondido, que tanto que quando saiu o resultado, antes que eu soubesse, ele me chamou na sala dele, que eu trabalhava lá na empresa como médica, ele me chamou na sala dele, ó, você passou, tá? Então ele falava, mas ao mesmo tempo ele não brigava. Deixou, eu fiquei lá na prefeitura, tudo, fiz tudo, até que eu acabei tendo que optar pela empresa. Ele gostou, nunca me obrigou a ir para a empresa, sabe? Ele sempre falava que todo mundo tem que fazer o que quer, tá? Assim como o Carlos Alberto e o Luiz Cláudio também entraram por opção deles dentro da empresa, e quando eu resolvi largar a medicina e entrar na empresa também foi por opção minha, tá? E não me arrependo. Sinto falta, mas não me arrependo. Tá, acho que tomei a decisão certa. E após o falecimento dele, nós três falamos, não, vamos realmente continuar com a empresa. Vamos seguir, vamos fazer o que ele mais queria, que era o nome da empresa lá em cima, para poder dar empregos, gerar condições de várias outras famílias poderem se manter. Tá? E foi isso que nós três fizemos. Continuamos a melhorar a qualidade de vida de várias pessoas, dando emprego, gerando serviço, e é o que a gente mais faz. Aprendemos com ele, tá? Ele, só para você ter noção, ele teve um infarto a 1h da manhã, tá? E ele não achou que era um infarto. Ele levantou e foi correr obras, tá? Ele foi andar na rodovia Cândido Portinari quando estava sendo feita a duplicação da Cândido Portinari. Quando ele voltou dali, que ele começou a sentir uma opressão, assim, um mal-estar, que ele voltou para minha mãe, daí que minha mãe chamou e foi. Ele não gostava de dar trabalho para ninguém. Quando eu ouvi, que minha mãe me chamou como médica, até quando eu já vi que ele estava infartado, levei ele correndo. Em menos de 1 hora, entre eu ver que ele estava infartado, ele já estava fazendo um cateterismo. Só que daí, lá na mesa, ele falou que ele tinha sentido mal a 1 da manhã. Pai, por que você não chamou a gente? Ah, eu não queria dar trabalho. Veja isso. Era ele. E foi trabalhar. A vida dele era trabalho. Mesmo com o princípio de infarto. Mesmo com o princípio de Isabel, nós vamos para o primeiro intervalo comercial, a gente vai voltar. A gente está entrevistando no programa Biografia Isabel Leão, que conta a sua história de vida e de sucesso, como mulher, como médica e também como empresária. O programa Biografia volta já já.